E na primeira pauta, Bavi de novo. Tá? Repetindo, 2024, que quebrou uma sequência de 5 anos, né, sem a gente ter o Vitória na final, então sem ter Bavi. Agora os clubes voltam, né, a fazer campanhas dentro do que se imagina. O Bahia utilizou 3 jogos ali no começo com a base, depois também precisou intercalar um pouco, colocar time reservas em alguma partida, acabou classificando em terceiro, perdendo o jogo de ida para o Jacuipense. No jogo de volta, goleou, tá? Tem muitos obstáculos ali. O que poderia ser obstáculo foi todo aquele lance que já teve uma repercussão enorme, né? Em que o jogador Jacuipense faz o peteleco lá, e aquilo é uma burrice enorme, além do próprio peteleco. O cara arrumar confusão na hora que o seu time vai bater o pênalti. Isso você acha assim, deixa o jogador esfriando e nervoso ali na cobrança. Isso é uma burrice enorme. Mas, enfim, sem dramas, o Bahia goleou e chegou para essa decisão. Cássio, na história dos confrontos entre Bahia e Vitória, a vantagem do tricolor é gigantesca, né? Nos títulos baianos, 51-31. Mas, no capítulo final, não só é pau a pau, como Vitória tem a vantagem de ter vencido 13 finais contra 12 do Bahia. Se alguém estiver fazendo a conta, olha, vai ser a final 27 e você só tem 25 finais aí. Porque tem um título que é dividido pelos dois, né, Cássio? Exatamente, Fred. E é sempre bom colocar, pô, já teve quadro com 37 finais e tal. Enfim, a gente primeiro precisa estabelecer um critério. Eu sempre coloco no levantamento, quando eu coloco no levantamento, o seguinte: o jogo de uma final, da fase final do campeonato. Não é exatamente o jogo que decidiu o título, certo? Porque teve tanto para o Bahia quanto para o Vitória, deve ter tido assim, na última rodada do segundo turno, é tipo, um exemplo, vou chutar um campeonato fictício aqui. O Bahia ganhou o primeiro turno, aí tem o Bavi na final do segundo turno. O Bavi, aí é uma final, geralmente existia final de turno. Aí o Bahia ganha a final do segundo turno e vira campeão baiano. Porque o campeonato não previa final se um time ganhasse os 2 turnos. Isso não entra nessa conta, certo? É só para dizer isso, porque isso já aconteceu no Ceará, em Pernambuco também. Será absolutamente comum no campeonato de turnos, tem campeonato com 3 turnos. Então, esse levantamento que eu fiz, assim, se tiver algum equívoco, assim, eu peço desculpas, mas assim, já deu uma revisada, ninguém questionou ainda. Todas as finais do Só para campeonato situar baiano. aqui, Cássio, na verdade eu li 51 e 31 é porque o Bahia busca o 51º e o Vitória o 31º. Na verdade, Isso. os Tá números são 50 50-30. e 30. Vou até 50-30. ajeitar E aqui. sobre as finais, tá 50-30. E sobre as finais, cada um, considerando a final de campeonato de fato. Então, nesse cenário, aí fica 3-12 para você. Detalhe, 13-12, ganhando a final, né? Porque se você quiser considerar o título dividido 99, aí ficaria 14-13, mas acabou cada um indo para um estádio. E na justiça, a decisão foi dividir. É muito bizarro, né? Porque você fica pensando que a gente está falando de um campeonato, todo respeito ao passado, mas um campeonato lá da era amadora, mas a gente está falando de 1999, meu irmão. Eu consigo lembrar exatamente o que eu estava fazendo em 1999, assim, para achar que em 99 ainda estava tendo campeonato dividido, assim. Acho que é inacreditável que tenha acontecido. Deve ter sido muito louco acompanhar esse Salvador, tipo, no dia a dia mesmo. Como assim vão dividir o campeonato? Deve ter sido um negócio assim muito maluco. Mas enfim, aconteceu. E só sobre essas finais, o Vitória, tem título desde 1908, mas ele passa depois, nos primeiros anos, muito tempo amador e perde força no campeonato. E assim, foi uma escolha do clube ficar amador, o campeonato se profissionaliza nos anos 30 e o Bahia surge já sendo campeão. Então, e o Bahia de 1931. Então, apesar do Bavi ter chegado a 500 jogos nessa temporada, que inclusive foi o Bavi o 0-0 do primeiro turno. Eu falo até daqui a pouco, eu falo os dados gerais do Bavi, mas enfim, a gente está falando de um campeonato, de um clássico que tem 500 jogos, mas o primeiro Bavi na final do campeonato foi só em 1947. Eu achei esse dado bem surpreendente. E o Bahia começou liderando.
Mas ele chega a fazer 2-0, aí no blog tem lá a cronologia, o primeiro título do Vitória é em 1955. O Bahia faz 2-0, aí o Vitória empata em 2-2 em 57, o Bahia fica na frente, deixa eu ver se teve alguma vantagem. O Bahia chega a fazer em 81, ganhou quantos seguidos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ganhou em 74, 75, 76, 79 e 81. O Bahia chegou a fazer 9-4 em 1981. E aí vem uma curiosidade. De 1981, a final seguinte foi 99, porque o gol de... Por isso que eu falei da Guerra dos Clássicos. O gol de Haldinei dá o título ao Bahia em cima do Vitória, mas aquilo não era a final do campeonato. Aquilo ali acaba valendo. Detalhe, eu tenho até uma certa dúvida que consideraria, porque era um triangular. Talvez até seja válido dentro, mas era triangular de ida e volta, não era exatamente o supercampeonato, não. Era uma fase final e teve esse jogo que o Bahia tinha um empate, né, dentro desses pontos corridos. Então, em tese, esse jogo não está na lista, mas eu deixo aqui a ressalva que pode ser considerado. Se alguém quiser considerar, isso aqui não é uma lista oficial, é só uma lista que eu levantei. E depois de 81, Fred, a final foi justamente de 99, que aí não mudou nada, continuou 9-4, aí começa a reação do Vitória. Aí o Vitória ganha em 2000, 2004, 2005, 2009, 2010, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 vezes seguidas e empata 9-9. Foram as 5 finais que aconteceram depois. O Vitória ganhou, aí o Bahia volta a ficar à frente em 2012, Vitória empata 2010, Bahia fica na frente em 2014, 11-10, Vitória empata 11-11 e 16, aí o Vitória foi bicampeão em 17, também foi um Bavi, virou. Foi a primeira vez na história que o Vitória ficou à frente no número de títulos, foi só em 2017. Fez 12-11. Aí em 18, o Bahia empatou 12-12. E aí passou a não ter mais Bavi, porque o Vitória caiu numa crise técnica enorme e o campeonato passou a só ter time de interior, ou sendo time de interior contra o Bahia, ou time de interior contra time de interior, que teve até finais entre 2 clubes do interior. E o Bavi, depois de muito tempo, 6 anos, que é muita coisa para esse clássico, voltou a ser disputado em 24 e o Vitória ganhou fazendo 13-12. Aí o Vitória... Agora ele quer justamente esse bicampeonato, que o último bicampeonato do Vitória foi justamente aquele ali, 16 e 17, que também foi no Bavi. Enquanto o Bahia quer o 51º título para se aproximar do ABC. O ABC, que a gente falou tanto do Laguna, foi 0-0 com o Laguna na primeira semifinal do Rio Grande do Norte. O ABC está buscando o 58º título potiguar. O ABC de Natal é o maior campeão de um campeonato no mundo. Eu acho essa estatística fantástica, assim. Porque, primeiro, é verdade, o maior campeão de um campeonato oficial no mundo. E o Bahia é o segundo maior campeão estadual do Brasil. Então, se o Bahia chegar a 51 e o ABC não ganhasse o Bahia, acho que o torcedor do Bahia deveria sempre secar o ABC. Não, só para isso. Porque em alguns anos, talvez, vire o maior campeão estadual também. Então, o Bahia busca 51º, o Vitória o 31º. E sobre agora, falando de uma estatística que é completamente pró-Bahia, que é a do Bavi, foram 500 jogos, todos eles catalogados, tudinho, como já teve até foi celebrado, né, o Bavi 500. São 194 triunfos do Bahia, dá 38,8% dos jogos, 153 empates, dá 30,6%, e 153 vitórias do Vitória, ou seja, o número de vitórias do Vitória e o número de empates é rigorosamente o mesmo. São 680 gols do Bahia e 589 do Vitória. Pelo Campeonato Baiano, essa estatística, Pedro fez um levantamento muito bom, que ele conseguiu destrinchar até por campeonato, e pelo Baiano, que é o que vai acontecer agora, já foram 356 jogos. 136 triunfos do Bahia, 114 empates e 106 vitórias do Vitória, ou seja, no Campeonato Baiano, o menor número é justamente o número de vitórias do Vitória. A coisa mais próxima do Vitória não é o Bahia, é o número de empates. E na quantidade de gols, 468 do Bahia e 408 do Vitória. Então tem esse molho, e o último molho. A decisão vai ser no Barradão. Assim, a Federação Baiana não confirmou o jogo de volta, está até no site dela, mas assim, assim, não confirmou porque ela não pode falar pela boca do Vitória. Mas assim, a chance desse jogo não ser no Barradão é irrisória, assim, não tem... Todos os manos do Vitória é torcida única, mesmo que fosse torcida única na Fonte Nova, eu não consigo imaginar na final do campeonato, depois de jogar todos os jogos no Barradão, que o Vitória não faça a volta no Barradão. É isso. Cássio nos deu todo o contexto histórico para que a gente entre agora para falar dessa semana, para falar de como os dois times chegam para essa final. Agora, ambos ainda têm uma missão a cumprir de níveis
Postei aqui. Carlos bem Júnior, não é diferentes. irrisória, é zero. Só para dizer a chance de minha volta não ser do Barradão, viu, Fred? Cara, Sério, eu- realmente é, é é zero. basicamente isso mesmo. Os dois times têm suas missões essa semana, o Vitória na Copa do Brasil, o Bahia na Libertadores. A gente vai começar debatendo essa final pela ótica do Bahia, tá? E a gente traz aqui a nossa tela de organização do Bahia na temporada. Porque o Bahia, os dois times têm o mesmo número de jogos, né, até aqui, porque quando o Bahia jogou a Libertadores, o Vitória fez os jogos da Copa do Nordeste. Então, ambos têm 17 jogos na temporada e estão ali entre os times que mais jogaram no Brasil no ano. Tá? O Bahia com 2 jogos devendo. Né? O Bahia foi o time que mais tinha compromissos a cumprir, mas 2 deles acabaram não acontecendo. E o Bahia, Ravel, precisou, como eu falei, não só nas primeiras rodadas, depois foi dosando o elenco sem que a gente tenha dúvida de que existe um time titular. Talvez 12, 13 jogadores ali, né? 13, 14 no máximo, dentro de um universo de um time titular. Não é um rodízio Por dúvida. por dúvida, por minutagem. Rogério Ceni escolhe os jogos. Então, contra o Jacuipense, no jogo de ida, o Bahia começou bem com a cara reserva, precisou aumentar a carga por estar perdendo. No jogo de volta, já foi uma composição mais 50-50, né, digamos assim. E aí o jogo foi muito tranquilo e pôde ser administrado de outra forma. Houve um tempo aqui no 45 minutos, Javel, que a gente, antes até de ser YouTube, que a gente tirava assim, o estadual para nada. Era quase que um editorial nosso. A gente tirava estadual para nada mesmo. E eu diria, Cássio, que com o tempo a gente até mudou essa nossa postura. Entendemos que talvez a gente tivesse num tom. Sabe por que isso aconteceu? Por Eu tenho uma quê? tese. Porque os estaduais diminuíram. E aconteceram o que a gente sempre viu. Eu nunca, veja, inclusive você também, a gente nunca foi contra só tira os estaduais. Eu só não acho Sim, que o estadual tinha que ser em 2025, o estadual de 2 turnos, de 3 turnos, mas o estadual de 10 jogos, ok. Eu acho que a figura do campeão estadual faz parte do Brasil, vai ter que continuar Eu existindo, mas também não dá para ser um campeonato Eu já que. tive discursos mais radicais até. Mas eu nunca Talvez eu tive, já assim, tenha eu falado. nunca fui dali de acabar estadual, mas ser menor, sim. E eu acho que hoje ele tá Não, ficando pequeno. não sei se dentro do podcast, acho que não, mas antes talvez. Já passou pela minha cabeça, nem existir estadual. Eu já tive esse Eu discurso nunca mais gostei porque modernil. o risco de o cara nunca mais ganhar nada é razoável. Aí Eu eu acho que lembro tem que desse ter. argumento. Mas hoje eu mudei, já há alguns anos eu mudei. E os estaduais foram ficando ali interligados com Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né? A CBF forçou a valorização. Mas de uns anos para cá, eu realmente entendo a questão cultural, a importância. E o Bahia está diante de uma semana que tem o jogo mais importante da história do clube em anos e anos e anos e anos e anos. E 3 dias depois tem o início de uma final contra o Vitória na Fonte Nova, torcida única, ou seja, meio que uma obrigação de fazer alguma vantagem. Como é que se divide isso, Ravel? Para o torcedor, não precisa muito dividir, porque o torcedor quer os 2 resultados, obviamente. Mas imagino que na torcida a prioridade, obviamente, seja Libertadores no clube e na torcida. Mas eu te pergunto, o sentimento de fora para dentro, de dentro para fora, né? Eu vi entrevistas dos jogadores valorizando o título estadual, fazendo questão de botar isso como uma meta, a necessidade de Rogério Ceni ter um título. Cássio Cardoso trouxe isso, né, no programa passado. Essa necessidade, perdeu a Copa do Nordeste daquela forma para o CRB, né, jogo único, na Fonte Nova no passado, que tirou o Bahia da final. Perdeu para o Vitória ano passado, onde as diferenças pareciam muito maiores do que esse ano. Como é que divide aí a expectativa para essa semana, Ravel? E como você acha que Ceni vai dividir a força do time para essa semana? Eu acho muito difícil dividir
as atenções e a expectativa, Fred, porque a gente coloca, não tem como não colocar na conta dessa equação o que foi o 2024 do Bahia. Eu cheguei até a falar aqui no telecast após a classificação, no jogo do Jacuipense, que o Bahia vem com uma conta a pagar, o trabalho de Rogério Ceni vem com uma conta a pagar, justamente dessa mesma época da temporada passada, quando o Bahia era favorito para ganhar o campeonato estadual e não ganhou, quando era favorito para passar o CRB e chegar às finais da Copa do Nordeste e não chegou. Então eu acho que isso vai moldar muito o comportamento do clube nesse momento da temporada. Acho que é óbvio que o objetivo principal é se classificar à fase de grupos da Libertadores. Acho que todas as atenções do clube, dos jogadores, da comissão técnica estão voltadas para esse jogo de quinta-feira, indubitavelmente. Mas eu acho que o campeonato estadual vai ter uma atenção muito maior do que teria se, por exemplo, o Bahia tivesse vencido a edição passada, ou se não houvesse um medo, uma projeção de que se o time não ganhar esse campeonato baiano, pode-se chegar ao mesmo fim de temporada que chegou no ano passado, quando em determinados momentos a pressão da torcida foi muito elevada, Fred, pelo não alcance dos objetivos que o torcedor traçou para o clube e que acabaram não chegando. Então, eu acho que o Bahia vai, dentro de um planejamento, com muito foco para essa final do estadual, como não iria se tivesse uma certa gordura o trabalho de Rogério Ceni. Eu acho que essa gordura ela não existe. Qualquer fracasso que o Bahia tivesse, seja não chegar à final do Baiano, ou eventualmente ser eliminado pelo Boston River e jogar a Sul-Americana, ou até mesmo não competir contra o Vitória nessas finais agora, elevaria muito a carga de pressão para o Bahia no decorrer da temporada. Então, eu acho que isso vai condicionar muito o comportamento do time. Vejo o Bahia indo, obviamente, aqui, né, com força total para o jogo contra o Boston e para o primeiro jogo da final do campeonato. Aí sobre o segundo jogo, aí a gente vai ter que esperar muito aí o que vai acontecer nessa primeira partida e ver como é que o time vai se portar. Assim, eu acho que também não restam dúvidas de que o jogo contra o CSA, que está marcado também em Alagoas, né, em Maceió, entre as duas finais, o Bahia vai com um time completamente mexido. Acho que a Copa do Nordeste vai pagar uma certa conta aí, né? Eu acho que é capaz de Rogério Ceni nesse momento, e até por ter uma certa gordura, é onde o Bahia tem gordura nesse momento. O grupo Vai ficou acabar muito queimando. tranquilo pro Bahia, né? O grupo é muito Isso, tranquilo exatamente. e tem margem de erro. Na pior das Isso. hipóteses, tenta, se der Isso. tudo errado, tenta no mata-mata, ainda que seja fora, dar um jeito e. Exatamente. E é por isso que faz compensa sentido depois, né? utilizar como válvula de escape nessa estratégia. Total sentido. Não tem como. Aliás, Ravel, Deixar mais em não tem segundo como ser plano, terceiro diferente. plano. Não Não tem tem como ser como ser diferente. diferente. Ah, Isso. e por um terceiro motivo, né? Desconsiderando os jogos em aberto, CSA fora e Náutico em casa, o reserva do Bahia dá conta. Dá conta. Dá conta. Né? Entra como É pra dar favorito conta, nos dois pelo menos. jogos. Pode até perder, mas É. se perder é um acidente. É pra Pode dar acontecer conta, né? porque é do jogo, mas eu acho que Futebol, entra como futebol, né? favorito nos dois jogos, assim. Tanto lá quanto aqui, eu acho que o Bahia entra como favorito. Então, vejo o Bahia muito focado em conquistar o Campeonato Baiano. O Rogério Ceni já afirmou isso em várias coletivas pós-jogos aí, ao longo desses dias, inclusive de maneira até ousada, depois de ter perdido o jogo contra a Jacuipense aqui em Salvador, ele chegou a cravar que o Bahia iria às finais do Baianão, acabou se confirmando, o Bahia venceu com autoridade, mas eu vejo esse caminho aí do Bahia forçando o máximo possível para vencer o estadual. Mas eu não vejo o Bahia, eu até cheguei a dizer assim, apesar de tudo isso, de vontade, de planejamento, eu não vejo o Bahia como favorito, não. Eu acho que do lado de lá você tem um adversário invicto, um adversário que talvez tenha nesse momento como ambição maior também ganhar o estadual, ao contrário do Bahia, que essa ambição, na minha avaliação, ela é dosada com uma boa campanha na Taça Libertadores. E o Bahia também vai, em algum momento, ter que pagar essa conta dessa rotina de jogos aí, dessa maratona. Então eu vejo o Vitória com um leve favoritismo. Não é que o Vitória esteja muito à frente do Bahia, não. Até porque, tecnicamente, o elenco do Bahia é superior ao do Vitória. E nesse momento eu vejo o Vitória devendo um pouco de desempenho. Mas eu acho que o Vitória chega como favorito, apesar de tudo isso aí, para a final do Baianão. Nessa nossa tela, Ravel, a gente tem ali embaixo uma casinha, uma clínicazinha que é o DM. E o do Bahia tá vazio. É uma arma
fundamental para momentos agudos da temporada como esse, né? Você tem todo mundo à disposição. Daqui a pouco a gente vai ver o Vitória e o cenário lá já é diferente. Então o Bahia O tem departamento todo... de saúde e performance do Bahia é muito elogiado, Fred. Já tem muito tempo que o Bahia não tem um jogador indisponível por lesão no decorrer da temporada, né? O início do ano começou ali com Santiago Arias e Gabriel Xavier lesionados, mas foram lesões rápidas também, muito tratadas rapidamente, e de lá para cá o Bahia não teve nenhum jogador nem sorte, disponível e ao obviamente longo sorte do também, né? jogo. Porque nem E tudo é sorte só também. trabalho, né? Às vezes você Isso. perde jogador por... O Sport perdeu a Têncio por um pisão. Né? Isso. Perdeu Ou por você 4 tem um semanas. gramado irregular, Isso. uma O pisada Ceará em perdeu falso num Pedro Henrique, gramado. né? Num jogador que caiu por cima do joelho dele. Peças importantes. Isso aí tem realmente... O trabalho é importante porque não tem ninguém muscular, né? É sobretudo quando você não tem a lesão muscular, você valoriza o trabalho, né, desses departamentos. Nessa nossa tela, como sempre, a gente traz toda a campanha. A gente até mudou a tela. A partir de hoje a gente está trazendo a campanha e todos os próximos jogos até junho. Não coube ali a paradinha é justamente na data FIFA. Depois da data FIFA ainda tem mais um jogo do Brasileiro que não aparece aí na tela para que pare pro Mundial de Clubes. Mas a gente está focando nessa semana, tá? E eu sempre passo o aproveitamento do Bahia no ano até aqui. É de 64,7% o aproveitamento oficial. O aproveitamento do Bahia profissional, do Bahia de Rogério Ceni, é maior, é de 73,7%, tá? Em números, alguns destaques. Lúcio continua sendo artilheiro com 6 gols. Canu é o jogador de maior minutagem, 765. Veja que é uma minutagem baixa, tá? É baixo para um time que jogou 14 vezes. Estou desconsiderando as 3 da base, tá? Então 14 vezes. 765 é uma minutagem baixa. Deixa eu fazer uma conta aqui. Se alguém é muito bom de conta, 14 vezes 90, quanto seria? 14 vezes 90 daria 1.260. Ou seja, o que chegou mais. O mais utilizado, né, tem 765. E um detalhe bem importante, porque mostra que ele joga quando é com reserva, quando é com titulares. Cauli, ele com 13 jogos, o jogador mais acionado em número de partidas por Ceni. Rafael, você falou que não é favorito contra o Bahia. Desculpa, não é favorito nas finais contra o Vitória. Talvez seja levemente favorito, um pouco favorito, mas nada significativo para a gente cravar aqui. Contra o Boston é consideravelmente favorito? Ou você teme que a postura do primeiro jogo permita ao Boston River uma retranca maior, que aumente a margem de risco? Eu tô botando 55-45 pro Vitória nesse favoritômetro aí, porque eu acho que vai pesar o mental, o foco do Bahia nas competições maiores que ele tem a disputar. Eu acho que vai pesar o desgaste físico. O Bahia eu acho que vai ter que jogar bola para poder vencer esse jogo na quinta-feira. E aí você tem um jogo um pouco depois, já a primeira partida da final. O Vitória joga amanhã, o Bahia joga na quinta-feira às 9h30. Eu acho que vai pesar isso. Eu acho que o fato do Vitória estar invicto, estar com muita vontade de vencer esse campeonato e decidir o jogo no Barradão também pesa. Então eu acho que o Bahia tem mais contras do que prós. Para mim, o pró do Bahia é ter um elenco que tecnicamente é superior. Time, né, Ravel? É mais time. Eu acho que até se o Bahia, por exemplo, jogar com um time alternativo na segunda partida da final, não acredito que o Bahia vai mexer muito no time na primeira partida. Na segunda eu acredito. Acho que nenhuma das duas. Segunda... Não, mas aí não tem mais Libertadores na porta. Vai eu ficar acho difícil, possível. pô. Nada, descansa acho todo possível. mundo contra o CSA. Não vai me surpreender, não. Mas de toda forma, eu acho que o fato de decidir no Barradão, ter torcida única... Pra mim é titular quinta, domingo e domingo. Vamos ver. E aí eu coloco um leve favoritismo do Vitória por esse motivo, assim. Não é um favoritismo destacado, como eu disse, é uns 55-45 aí, pensando nisso. Agora, contra o Boston, não. Contra o Boston eu tô botando aí tranquilamente uns 80-20 pro Bahia. Eu acho que o Bahia vai enfrentar um cinturão ali, um ferrolho, né? Um time que vem para empatar o jogo. O ferrolho uruguaio causa mais temor do que um ferrolho boliviano.
Causa mais. O Boston River mostrou mais capacidade de se defender do que o The Strongest. O Tem cadeado menos é capacidade suíço, com a mas bola no o pé, assim, Ferrolho é pelos jogos que uruguaio. eu vi. Como é, Fred? Tô dizendo que o cadeado é suíço, né? Mas o ferrolho no futebol é essencialmente uruguaio. E Se bem que a aí, Suíça faz jus aos cadeados também, né? Pelo menos as seleções jogam faz. fechadíssimas, né? A Suíça, na Copa de 2006, se não me engano, foi para as oitavas de final com 3 Sem empates, né? foi, exatamente. E foi Então, eliminada assim, com 0-0. Foi a primeira vez na É, história que uma seleção saiu sem Suíça levar e gol. Ucrânia, né, Acabou Maggi? é. qualquer estatística de melhor defesa pro resto dos tempos. Foi eliminado da Copa sem levar gol. Então, assim, eu vejo o Bahia com esse desafio de ter que transpor um ferrolho defensivo que parece ser muito bem montado. A impressão que eu tenho é de ter visto uns 3 joguinhos do Boston River é que é um time que sabe se defender, é muito obediente taticamente, mas é um time muito pobre tecnicamente. Então, assim, o caminho, por exemplo, para o Bahia conseguir uma classificação tranquila, que o Bahia, para mim, pode transformar o jogo num jogo tranquilo, é conseguir fazer um gol logo. Eu acho que fazer um gol logo vai transformar esse jogo assim num jogo muito acessível para o Bahia. Mas independente disso, eu acho que já de saída o Bahia tem uns 80% de favoritismo. Eu não consigo imaginar o Bahia não conseguindo eliminar o Boston River pela superioridade técnica, pelo clima, atmosfera. Acho que esse triunfo contra a Jacuipense, da maneira como foi, pôs fim a qualquer dúvida que poderia existir no sentido da torcida não comprar a ideia do time. Como eu disse até na última live, assim, a possibilidade que se tinha de se levantar um princípio de crise por 2 ou 3 atuações ruins num recorte recente, eu acho que tudo isso quebrou, e aí você vai ter uma torcida jogando junto, no máximo ali um pouco de ansiedade, que é natural, afinal de contas se deseja muito que o Bahia consiga chegar à fase de grupos, mas eu vejo esse duelo aí contra o time uruguaio bastante acessível para o Bahia para chegar à fase de grupos. Rafael, aqui a gente tem uma dinâmica rápida de montar o time ideal e a escalação para o próximo jogo. No caso do Bahia, é a mesma coisa, né? O time ideal é a escalação pro próximo jogo. Já que não tem ninguém Rapaz, Fred, eu machucado. acho que não. Então Acho que vamos, não. vamos fazer as diferenças. Vamos começar pela escalação do próximo jogo, tá? Vamos aí, peça por peça. Goleiro. Aqui vai ser o que eu acho que o Rogério Ceni vai lançar, né? Certo. O que eu acho que o Rogério vai lançar vai ser Marcos Felipe. Certo. Mas você não discordaria, né? No caso de Marcos Felipe aí. Não, aí vejo- não. A A posição discordância tá vai vir ganha, né? agora. A A posição tá discordância ganha, virá né? agora. A posição tá ganha até Ronaldo estrear. Sim. Aí lateral direito. Pronto. Aí a discordância vem aqui. Eu acho que ele Onde vai os entrar com zagueiros. Gabriel Xavier e eu entraria com Gilberto. Então você acha que ele vai com Gabriel Xavier e mantendo o Eu acho Juba que no time, é isso, né? isso. Acho que o Bahia vai com esse esquema Então é com Gabriel 3 Xavier, zagueiros ali, emulando um Canu, 4-3-3, mas na verdade 3 zagueiros. Canu e Santiago Mingo, ou seja, fechando essa trinca de zaga. quando a gente ligar a televisão no Paramount, quinta-feira, você vai estar no estádio, mas a gente aqui liga a televisão. PVC vai explicar o WM. O WM com 3-2-5. Santiago Mingo E Luciano Juba fechando e Juba. essa linha defensiva aí. Obviamente, né? Jean Lucas e Caio Alexandre. É. Começando por Caio Alexandre, né, na ordem de posição e depois Jean Caio Lucas. Alexandre, Jean Lucas. E Everton Ribeiro fechando o trio de meio campo. Jean Lucas. E Everton Ribeiro. Que, como eu disse, Fred, assim, a única diferença no Bahia em relação ao que a gente vê como time ideal, e eu acho que isso já se tornou assim uníssono na torcida, é a entrada de Gilberto. Porque daí pra frente, de fato, é isso aí. Pulga de um lado, Ademir do Pulga, outro, Ademir e Lúcio Rodrigues fazendo a referência de ataque. Certo. Você disse que no seu time ideal não é esse. Então é só a mudança. De O seu Gabriel time Xavier ideal com Gilberto. joga com dois laterais de verdade, né? De verdade, de ofício. Eu acho, Fred, que essa formação que a gente está vendo na tela é algo que vai ser muito útil para o Bahia em determinados jogos da temporada.
É bom saber que o Bahia tem essa possibilidade de jogar dessa forma, que tenha tido boas apresentações dessa maneira, mas eu não concordo na perspectiva de você, por exemplo, ter a necessidade de fazer um resultado, ter a necessidade de vencer um jogo, de propor um jogo, e você ter 3 atletas que têm características essencialmente defensivas. Então, Gabriel Xavier é um Agora, jogador que, por exemplo, tem muita dificuldade no jogo com os pés, então eu iria com um jogador mais insinuante, e eu acho que o jogo contra o Jacuipense, ele corrobora a minha avaliação aqui. Santiago Arias, que hoje é lateral, terceira opção, né? Ele faz o segundo gol do Bahia justamente pisando na área. tu acha que realmente Ceni não vai dar o braço a torcer? Porque assim, se ele for mais uma vez com o Gabriel Xavier, pra mim tá definido que o Bahia vai jogar assim esse ano. Porque assim, É, eu não vejo um jogo pra você ter maior liberdade ofensiva do que esse do Boston River, assim. O Vitória não vai e, ser, o Corinthians não vai ser, o Santos não vai ser. Tipo, obviamente, e, a, CSA e Náutico vão ser, mas aí a gente nem conta, né? e a esperança da gente ver algo mais próximo do time ideal do que o time que eu acho que vai a campo é justamente o fato de que contra o Jacuipense ele abriu mão, né? Ele foi Sim. com David Duarte e Canu, mas o time estava mexido. Então, não sei até que ponto isso também fez parte de um gerenciamento de elenco, enfim. É por isso que eu acho que se eu fosse botar um dinheirinho aí na Bet Nacional, eu ainda diria que a contragosto ele vai com os 3 zagueiros aí. Eu acho que é mais fácil ele ir com esses laterais para esse jogo, por exemplo, do que ir contra o Vitória, por exemplo, na primeira partida da final. Mas acho que ele vai acabar indo nos dois. Acho que ele se apegou nesse modelo como o principal de jogo no Bahia. E um dos motivos pelos quais eu acho isso, Fred, é que na coletiva pós-classificação para a final, ele falou muito sobre a necessidade do Bahia ter estatura, que Gabriel Xavier consegue fazer com que o time seja mais alto, porque os demais jogadores ali, à exceção dos que estão na linha de defesa, não só não tem estatura, como não tem como característica o salto, o bom cabeceio, e ele acha que o time fica muito exposto quando você não tem Gabriel Xavier jogando, e que o jogo não é só feito com a bola nos pés. Ele deu essa declaração pós-eliminação ali da Jacuipense, né? Então eu acho que essa fala dele, para mim, é o que baliza a ideia de que ele vai sim com esse time que acho que o torcedor não vai gostar de ver, mas eu acho que é o que a gente vai ter na Fonte Nova na quinta-feira. Pra gente fechar o Bahia, Márcio, 2 superchats chegaram de Neymar Costa. E eu queria ler a opinião do Neymar, tá? Porque ele comenta justamente sobre isso, sobre esse ponto que a gente tá trazendo aqui. Neymar, muito forte. Neymar. Eu vou começar lendo, daqui a pouco o Márcio joga na tela, tá? Neymar diz o seguinte: na live de domingo, o comentarista condenou a possibilidade de Ceni escalar o Bahia com 3 zagueiros contra o Boston River. Disse que seria meio bizarro. Neymar continua. Contra América e The Strongest, lá e aqui, o time foi bem, com grande produção ofensiva. Muitos elogiaram a variação tática. Após um jogo ruim no Uruguai, o esquema é taxado como defensivo. Neymar fazendo uma crítica justamente essa sua visão. Parece que Neymar estava adivinhando, mas na verdade, como você foi o autor do meio bizarro, eu não sei se foi você ou Fui o Cássio não, Cardoso. Foi Cássio Cardoso, né? foi Fábio, mano. Ah, foi Foi Fábio que Faberman que fez, tratou como foi meio Fábio que bizarro, fez foi? essa ponderação de acreditar, Fred, que é meio bizarro, foi o que ele disse, Sim. imaginar que o Bahia vai começar com 3 zagueiros, tendo a necessidade de fazer gol para se classificar. Então, mas Neymar deixa aí uma visão que é um pouco diferente da sua, porque mesmo você não tendo sido pai do meio bizarro, você defende Gilberto, né, nesse jogo contra o Boston Defendo. River. E Neymar aí, opta, né? Acha que funcionou e que deve ser mantido o esquema com os 3 zagueiros, tá? Eu defendo por motivos um pouco diferentes do que Fábio até sustentou no pensamento dele, assim. Para mim é mais uma ideia de que Gilberto é mais uma opção de fazer gol, de criar jogadas, de aproximar o Bahia dos resultados do que Gabriel Xavier. Não é que eu veja o time estando mais defensivo com 3 zagueiros, não necessariamente isso, mas é um jogador que acaba sendo, Fred, uma opção a menos de criação de jogada, de disponibilidade, de uma produção ofensiva, além de ter muita dificuldade
no jogo com os pés. Então, quando Gabriel Xavier joga ali na zaga pelo lado direito, ele fica muito exposto na minha avaliação. O desempenho dele, inclusive, sobe muito quando o Bahia joga numa linha de 2 e ele acaba sendo o zagueiro central. Isso aconteceu, inclusive, no decorrer da partida contra o The Strongest, quando o Canu tomou o cartão amarelo, foi substituído no intervalo e Gabriel Xavier foi recuado para a zaga central com Gilberto entrando no jogo. E ali o Bahia deslanchou, inclusive. E Gabriel Xavier, que tinha tido um primeiro tempo muito ruim, subiu de performance. Então eu vejo muito mais essa ideia da produção ofensiva, da qualidade que o time ganha até um jogador técnico como o Gilberto, e com mais uma opção para o Bahia não ficar tão torto. A gente já falou muito aqui sobre isso, né? O Bahia só não é mais torto na produção porque Pulga subiu muito de qualidade aquele lado esquerdo ali, mas as jogadas do Bahia ficavam muito concentradas. A compra do ano, barato demais. Compra do ano, indiscutível. Barato Principalmente demais. se você considerar que o Bahia trouxe um jogador que veio jogando melhor do que o dono anterior da posição, que era Biel, e vendeu esse jogador anterior quase 3 vezes o valor dessa compra, né? Biel saiu do Bahia por 48 milhões de reais e o Bahia compra a Pulga por 18 milhões e 800. E tem uma coisa no futebol. Retorno. Tem uma coisa no futebol, sabe, sobre, e Pulga reflete bem. Quando o cara tá bem, quando o jogador, no caso, vou citar as características de Pulga, mostra uma qualidade no 1 a 1, tá? No 1x1, como chamam, né? A facilidade dele de ganhar as jogadas, de gerar ações ofensivas, de finalizar. Ele fez isso no Ferroviário. O Ferroviário é 3ª divisão, é 4ª divisão. Ceará foi lá, trouxe. Fez isso na Série B. Ele faz isso na Série B, quero ver fazer no nível maior. O Bahia veio e trouxe. Claro que o Bahia ainda não jogou nível de Série A. Tá? Ele está num clube que é um clube hoje de primeira página de Série A, de investimento de elenco. O Bahia está ali entre os 10. Mas os testes ainda não foram de Série A, né? O único adversário do nível mais forte que o Bahia enfrentou foi o Vitória. Mas não importa. Ele foi bem também lá na Bolívia, né? Na altitude contra o The Strongest, ele foi um dos melhores jogadores. Isso. Mas, fundamentalmente, já ganhou corpo para quando chegar na Série A. Ninguém vai imaginar aqui. Se me surpreenderia muito, porque também os caras não se transformam em bicho-papão, não, tá? Os laterais, os volantes não são mais fortes, sim. Não tô dizendo que ele vai chegar no Allianz e vai destruir o Palmeiras no Allianz. Mas que vai pegar um Juventude, um Red Bull Bragantino, um Sport, um próprio Ceará e muitas vezes prevalecer, vai, tá? Como ele fez isso, né, e já provou essa sua condição. Mas virando a página para o Vitória, Arthur, eu vou dizer uma coisa para você. Para abrir aqui o trabalho relacionado a como o Vitória encara a final e essa semana também, tá? Pra gente virar essa página, eu quero dizer que eu não compro esse papinho de Ravel de 55 a 45. Papinho de Ravel. Vitória. Zica reversa famosa, né? Eu não sei se ele falou do coração. Não. Eu não sei se ele falou de antevendo o risco de do Vitória vencer mesmo. Ele tá vendo, eu já esperava, eu não sei. Mas o Bahia era favoritíssimo no Bavi e foi 0-0. Claro. O Vitória tem uma estratégia para jogar a final. O que é que eu vou dizer? Eu não consigo, Fred. Cássio se revolta comigo quando a gente tá ali no pré-jogo, né, no jogo de ida mesmo da Ilha. Quanto é que é o percentual do jogo? Aí Cássio falou 55 a 45, eu falei 75 a 25 pro Sport. Eu considero a qualidade técnica assim como peso principal. E eu continuo achando. Só deixando um parêntese sobre isso aí, que é muito do futebol pernambucano de característica. E Fred falar do público 18 mil ter causado muito mais raiva do que isso é um negócio assim que vale até uma reflexão, viu? Assim, o público 18 mil ter ofendeu muito mais do que a galera do que Fred falar que a chance do Sport era 70-30. Isso incomodou menos. 75 a 25. Veja, Fred dizer que era 75 a 25 incomodou menos do que Fred dizer que o jogo de volta teria 18 mil. Isso aí é muito curioso. Velho. No jogo de ida, né? Mas aí, Arthur, eu acho o Bahia muito mais forte enquanto elenco. Tá? Sobretudo enquanto elenco.
No 11-11 tem jogo, né, mas sobretudo enquanto elenco. E aí, quando a gente vai ali... Lembra que no Bahia eu citei, tem uma casinha ali embaixo com o DM. E na casinha do DM do Vitória tem Mateuzinho. Não joga, pelo menos aí o jogo de domingo. Peça importantíssima do Vitória. Você acha que o Vitória é levemente favorito ao título, Arthur? Primeira pergunta é essa. Para Ravel, 55-45 pro Vitória. Eu não consigo ver o Vitória levemente favorito ao título, mesmo o Vitória sendo um dos 3 únicos clubes do Brasil invicto em 2025. O Vitória ainda é mais invicto porque traz os números de 2024, tá? 80% de aproveitamento na temporada, um ataque de 34 gols em 17 jogos igual ao do Bahia. 22 jogos sem perder. Exatamente, né? São os 17 desse ano com os 5 do ano passado. Você compra esse discurso, traz para o Vitória esse leve favoritismo. Como é que você vê essa questão dessa final? Não acho, Fred, que o Vitória seja favorito para esse confronto da final. Sinceramente, eu acho que Ravel tá usando a velha zica reversa aqui, mas falando sério, eu acho assim, para mim é um confronto muito equilibrado, é uma disputa muito em aberto, essa final que a gente vai ter do Campeonato Baiano. Eu entendo o ponto que Ravel traz de que realmente a campanha do Vitória ela é mais sólida no Campeonato Baiano, até porque o Bahia teve aquele início ali utilizando um time completamente alternativo, né? Por mais que o Vitória tenha rodado bastante o elenco, mas o Vitória desde o início ele utiliza o elenco principal, variando bastante, dando minutagem para todo mundo, dando oportunidade para todo mundo, que é algo até que Carpini falou várias vezes. Mas o Vitória desde o início vem utilizando a equipe principal dentro do Campeonato Baiano. A maior minutagem já é a de Lucas Arcanjo, né, com 1.080 minutos. E o jogador mais acionado foi Gustavo, né? Mosquito. Eu sei que ele não gosta, mas a gente tem que identificar e só chamar Gustavo Silva não deixaria muito claro. Com 15 jogos, né? O do Bahia, que foi Cauli, foram 13 jogos. Mostra que realmente o Vitória estica mais a corda. Agora, Cauli é do time B, né? Do Bahia, do reserva. Não do B, B é muito forte. Mas é um reserva muito utilizado. No Vitória, Gustavo Mosquito é mais um titular, né? É um titular do Vitória. Sim. É um titular fundamental ali pro Vitória. Mas foi utilizado 15 vezes, né? E se a gente pegar os números, a gente não vai lá de todos, claramente o Vitória utilizou mais os seus titulares. Isso. Então, assim, eu entendo que você, fazendo uma análise aqui de os ingredientes que podem levar ao favoritismo, né? A campanha do Vitória ela é mais sólida, o Vitória passeou, por exemplo, na semifinal. O Vitória teve uma tranquilidade imensa para passar do Atlético de Alagoinhas. Por outro lado, você tem esse lado, né, que traria o favoritismo para o Vitória. Você tem também o fato do Vitória estar com essa larga invencibilidade, né, 22 partidas. Você tem um trabalho muito forte de Carpini, um trabalho muito consolidado, e eu acho que hoje, para o torcedor do Vitória, a maior fortaleza do time não é um jogador, mas sim o trabalho do técnico, né? Hoje o Carpini é o que faz o torcedor do Vitória ter confiança de que o Vitória pode entrar na Série A e fazer uma boa campanha, de que o Vitória pode vencer o Bahia na final, de que o Vitória pode ir bem na Sul-Americana. A fortaleza do Vitória está no seu comandante. Por outro lado, o que é que eu acho que pesa um pouco ali para o Bahia ficar levemente favorito para mim, bem a dividida mesmo, tá? Nem sei se chega a ser 55-45, talvez um 52-48, 51-49, enfim. Pesa a questão dos desfalques. O Vitória, por exemplo, não vai ter Mateuzinho, né? Pelo menos para o primeiro jogo, já é certo que Mateuzinho não joga, e dificilmente ele joga o segundo jogo, tá? Mateuzinho teve uma lesão de grau 2, a gente sabe que a lesão de grau 2 é mais complicada a volta, então seria uma surpresa, dá para se dizer assim, ter Mateuzinho na segunda partida. E é um desfalque muito importante para a equipe, por mais que o Wellington Rato tenha crescido de rendimento nessas últimas partidas, o que é um alento para o torcedor, para mitigar um pouco ali o impacto de você perder Mateuzinho, mas não deixa de ser um desfalque pesado. Os outros desfalques ali que poderiam ser mais pesados, né, como Claudinho e Fabri, acredito que devem participar, né? Fabri já estava treinando hoje, então
deve ir pelo menos para o banco no clássico. Claudinho também já estava fazendo trabalhos em campo separado, então se não aparecer no clássico, mas no segundo jogo seguramente deve aparecer, então mitiga um pouco, diminui um pouco o problema relacionado a isso. Só que para mim tem dois aspectos. O Bavi. Por mais que Ravel tenha trazido o ponto de que o Bahia era favorito e que o Vitória ele conseguiu montar a retranca, mas eu acho que ali foi uma mensagem não muito positiva para o Vitória. Não foi uma boa atuação do Vitória. Talvez até uma das piores atuações do Vitória no ano. Recentemente teve a do Altos, que foi muito ruim. Então, eu acho que a do Altos é pior que a do Bavi, até porque você tem que pesar o desafio técnico que você estava enfrentando. Mas aquele Bavi, o Vitória basicamente não teve chance de ataque, né? Ele teve aquela jogada de fábrica, ele recupera a bola, vai para cima e acaba finalizando para fora, mas fora isso, basicamente não teve. Então, foi um jogo em que o Bahia se mostrou realmente tendo muito mais requinte técnico, né? Que é o que você falou, Fred. Então, eu acho que isso pesa a favor do Bahia. E também esse momento ali, essa atuação do Vitória contra o Altos, eu acho que quando o Ravel até fala, né, que ele sente que o Vitória nos últimos jogos falta talvez render um pouco mais, etc. Eu acho que esse jogo do Altos é a representação disso. Realmente foi um banho de água fria assim, para o torcedor, foi uma exibição bem abaixo, realmente, da equipe. Mas é aquela, oscilou quando podia oscilar, né? Então, falei isso tudo para dizer que eu acho que é um confronto bem aberto, bem dividido. O Bahia, obviamente, tem um elenco superior, não há dúvidas quanto a isso. Ao mesmo tempo, eu acho que Carpini tem mais o time do Vitória na mão, ao que me parece. Ele consegue. Talvez a melhor definição não seja ter mais o elenco na mão, mas no sentido de que ele consegue elevar muito mais o nível do elenco do Vitória do que Ceni consegue com o Bahia. Como se assim, se o elenco do Bahia é nota 8, o Extrair, Ceni não né, consegue Arthur? extrair muito além disso. Ele talvez consiga tirar um 8, 8,5. Carpini pega um elenco do Vitória que a gente pode considerar aqui um 7, 6,5 e consegue extrair exibições nível 8 ou acima disso. Tá? Ele consegue subir o patamar do elenco do Vitória. É isso que eu quis dizer. Então, no final do dia, é isso. Mas, respondendo diretamente à pergunta, eu ainda diria que o Bahia é levemente favorito para o confronto. A questão de você decidir em casa, eu não vejo isso como grande vantagem, sinceramente, tá? E aí, não só falando aqui de Bahia e Vitória, historicamente, eu acho que essa questão de você ter o segundo jogo em casa não é algo tão definitivo. Ano passado, o Bahia teve o confronto em casa, por exemplo, e acabou perdendo. Não acho que Eu acho que a isso questão aí seja algo é a que define muito. rivalidade de ser campeão, no caso do Vitória, em seu estádio, e não permitir que o Bahia faça a festa lá. Assim, O tem. Vitória fez ano passado, né? O combo que o Vitória É. conseguiu ano passado. Mas eu acho que no caso do Vitória é pior, porque no caso. É óbvio que a Fonte Nova é do Bahia, que tem um contrato e tal. Mas se o Vitória eventualmente quiser jogar na Fonte Nova, pode. A questão é que a do Vitória, o Mas lá estádio é do Vitória é torcida ponto final. única, né? A questão Mas é lá é que não Não, tem, torcida não, a né? única. torcida única, veja, não, esse ponto eu não discuto. O Vitória festejou diante de 40 mil torcedores do Bahia e ponto. Eu digo assim, na casa, sabe assim, ó, o Bahia vai lá, como foi inclusive a final da Copa do Nordeste de 2002. O E o bicampeonato do Baiano Bahia de foi. 2018, Cássio. E o Bahia em 2018, mas me veio na cabeça a Copa do Nordeste, que o Bahia ganhou do Sport na Fonte Nova e em 2002 ganhou do Vitória dentro do Barradão. E aqui em Pernambuco a gente tem muito isso, né? Tipo, Náutico dos Aflitos, o Sport da Ilha Santo na Arruda, de conquistar, ou no seu estado, mas de conquistar dentro da casa do rival. Então eu acho que o fato de, afinal, ser no Barradão, eu acho que tem um molho eu acho que tem que tem um molho aí, não é algo menor nessa história. Não, tem um molho. Eu só não acho que é algo que assim, o Vitória aumenta suas chances por definir em casa, Eu sabe? acho que aumenta a pressão Ah, sim, do sim, Vitória sim, de claro. não poder perder o campeonato. É, total, total. Arthur, mas antes do Bahia tem o Náutico. E ainda que não seja um capítulo importantíssimo, nobre da história do Vitória, como é a Libertadores para o Bahia, a gente não precisa ficar aqui enumerando a importância financeira e esportiva de Sim. seguir em frente numa Copa do Brasil. O Náutico chega esfaceladíssimo, né? Vivendo seu pior momento no ano, sem seu principal jogador. O Náutico implodiu na temporada. Agravado ali com
a eliminação do estadual para o Retrô, dentro dos aflitos, né, em pleno carnaval. Mas fez um jogo horroroso com o Sampaio Corrêa fora de casa, pela Copa do Nordeste. Tá vendo minguar suas chances de classificação, né, na Copa do Nordeste. É um adversário que dificilmente trará muitos riscos ao Vitória. Porém, é mais qualificado que o Altos da vida. Sim. Ainda que às vezes o Altos seja mais resistente, né, o Náutico pelo menos é mais qualificado. Inclusive, a Admilson Freitas fala no chat, Fred, acho que é algo que faz sentido total, assim, acho que ninguém de nós aqui deve discordar. Se o Timbu comete o crime amanhã em Salvador, a confiança do Vitória na final muda. Ah, Acho que isso é um fato muito Completamente. Seria Apesar chato. de não acreditar nesse crime, tá? A De mesma fato, assim, coisa a fase se da o Náutico é Bahia bem cair pro difícil. Boston River, né, Exatamente, Favel? a mesma coisa. Se É, vai cair exatamente. pro Bahia, Perfeito, Arthur. aí Perfeito. eu acho até maior. Inclusive, eu acho improvável. Na verdade, eu acho que isso são duas classificações, tanto do Bahia quanto do Vitória. Claro. Mas é o cenário da odd aí me parece mais bem de longe. Mas ao mesmo tempo, já que a gente trouxe esse negócio, meu irmão, duas lapadas assim, o jogo de ida seria esse negócio assim, uns picolé de chuchu danado, meu irmão. Total. Arthur, Porque o eu ia Vitória- falar, Fred, que assim, fala. eu ia dizer que, obviamente, que o confronto Vitória e Náutico, ele não tem nem de perto a importância histórica que o confronto do Bahia tem em termos de Nem de Libertadores, pé, mas óbvio. importância para a temporada é um confronto muito importante. O Vitória não pode abrir mão da Copa do Brasil de forma alguma, né? E assim, o Vitória é amplo favorito, a gente sabe todo o contexto que o Náutico vem passando. As últimas exibições do Náutico, como foram abaixo, a gente sabe da força do Vitória no Barradão, mas é aquela, é futebol e o Vitória tem que estar ligado porque, como você falou, o Náutico ele é um adversário mais perigoso do que o Altos, por exemplo, é mais perigoso que o Maranhão, que o Vitória também teve dificuldades para passar na primeira fase. Então, assim, o Vitória é amplo favorito, não há dúvidas quanto a isso. E acredito que deve passar, assim, se der a lógica, né, com certa tranquilidade. Mas é aquela história, Copa do Brasil, jogo único é sempre traiçoeiro, assim, esse regulamento. A gente acabou de ver, por exemplo, hoje o Bragantino se enrolando ali com o São José e indo para os pênaltis, né? Então é sempre bom o Vitória estar ligado. E assim, o comentário que o Ravel fez é total. Assim, qualquer coisa que acontecer nesse meio de semana, dentro do contexto do improvável, né? Porque tanto o Vitória se enrolar quanto o Bahia se enrolar seria bem improvável. Mas qualquer coisa que acontecer, o impacto para o final de semana é razoável. Assim também como, sabe, o Bahia e o Vitória passarem o trator em cima dos seus adversários também ganha confiança para ir, né? Então, tudo se soma, né? Futebol, vitória chama vitória, derrota chama derrota, a gente já sabe muito bem como é que isso funciona. Inclusive, assim, só em relação a essa questão do termômetro dos jogos do meio da semana, né, antecedendo a primeira final, eu vejo os dois como amplos favoritos, assim, acho que indiscutivelmente, tanto o Vitória pelo fato de pegar um adversário que está em frangalhos, assim, nesse momento, né, o Náutico está vivendo uma fase muito complicada pelo que a gente tem acompanhado, quanto o Bahia, principalmente em relação à prevalência técnica, mas eu acho que numa eventual eliminação do Bahia contra o Boston River, eu acho que isso aumentaria muito o apetite do Bahia em relação ao estadual. Aí sim, talvez seria uma questão de equiparar até superar esse favoritismo, mas é um cenário que obviamente eu não quero, né, nem pensar nessa possibilidade do Bahia ser eliminado diante do Boston River, porque essa questão do estadual de fato não tem que ser, e nem acho que é mesmo um grande objetivo do Bahia. É algo que é visto com a importância maior do que na história recente, principalmente porque, por bem ou por mal, vai ficando chato, né? Você perder duas finais seguidas para o seu rival, tem todo o roteiro do ano passado, então acho que o Bahia está olhando com maior atenção, sim. Vamos lá. É isso que eu discordo um pouco, tá, Fred? Só para pontuar. Eu acho que talvez o ponto da discordância com o Ravel ali da questão do favoritismo é que eu acho que ele tá pesando muito essa questão de talvez o Bahia ter menos apetite que o Vitória. Não sei, viu? Assim, tem a questão de que esse elenco do Bahia, ele
quase todo mundo estava na final do ano passado. Então acho E que perder rola 2 anos ali. seguidos o Bavi, eu não sei não. Então eu acho que tem uma questão meio atravessada ali, sabe, de você ter perdido ano passado com o favoritismo que o Bahia tinha, que Arthur, era muito maior do que esse ano. O próprio Rogério Ceni, né, que sofreu uma pressão enorme por causa da perda daquele campeonato baiano. Então, assim, eu não sei até que ponto esse elenco do Bahia, óbvio, eu acho o que esse foco do discurso Bahia é a Libertadores, mas é eu acho que isso. a Veja só, rivalidade pega muito aqui também, eu acho. ô Arthur, quinta-feira, meia-noite, possivelmente classificando, eliminando o Boston River. A Libertadores vai ter 2 semanas para voltar a ter, tá? Eu não tenho a menor dúvida que é mergulho total na final contra o Vitória. O máximo que pode acontecer é assim, se perder a final, não vai ter um derrame de lágrimas, porque o Bahia vai jogar a Libertadores. Pô. Ninguém derrama Sim, sim. lágrimas. Oh, que ano horroroso. 3 dias antes, 5 dias antes, estreia na Libertadores. Pelo amor de Deus. Né? Ninguém faz Ainda isso. mais, depende se bota o sorteio, se bota um jogaço na estreia, pelo amor de Deus. Veja só, você tem. Isso. A gente sabe que o para-raio do Bahia esse ano, o para-choque para a perda de um título regional, de um título estadual, é muito grande. Tá? Tem até exemplos, acho que tem exemplos práticos para todo mundo. Pô, todo mundo já perdeu um campeonato e na semana seguinte estava estreando um brasileiro. A chave vira, pô. Chave Quanto vira, mais, exato. quanto mais Imagina com a na Libertadores, exatamente. E no caso do Isso. Bahia, vai estrear no Brasileiro e na Libertadores. Mas pra gente não seguir uma fuga muito grande do tema, né? Ainda que esteja dentro do tema, naturalmente, mas a gente mais focando no Vitória agora, já há algum tempo. O Vitória, como a gente falou, Arthur, usa seus titulares. Tá? Jogou a temporada inteira assim. Fez 17 jogos assim. Rodou, eventualmente. Eu não vejo o Carpini mudando muito a linha essa semana e dando a segurada nessa quarta-feira. Tá? Você cogita uma segurada nessa quarta-feira ou você acha que é força máxima e força máxima? Como o Bahia terá que ser? Acho que é força máxima, Fred. Então Assim, a vamos. não ser vamos que tenha alguma coisa do tipo, o cara tá com CK alto, sim. etc. Que aí já entra a ordem de Fabre departamento Fabre médico. voltando. Talvez não precise Mas, voltar contra o isso, Náutico, né? exato. Mas o que o Vitória tiver de melhor disponível é o que vai jogar nessas partidas. Não tenho dúvida disso. Então vamos montar o time de quarta. Tá? Lucas Arcanjo. Na direita, Cáceres. Cáceres. Acredito que contra o Náutico ele não vai jogar com 3 zagueiros, né? Seriam então 2 zagueiros, Neres e Lucas Halter. Deixa eu organizar aqui que eu perdi. Pronto. Cáceres. Com certeza, né? Até porque Claudinho tá fora, né? Então não Isso. tem nem. Assim, mesmo que tivesse disponível seria Cáceres, tá? Mas Seria como tá Cáceres. A fora, gente não já, tem já debateu isso algumas nem. vezes, né? Isso, exatamente. Neres e Lucas Halter. E Jamerson. Jamerson, dono da posição, né? Depois da. Isso. Baralhas. Baralhas. Imagino que Baralhas e William Oliveira, sendo a dupla de volantes. Quem vai na de Mateuzinho? Acredito que o Wellington Rato. Certo. É o jogador mais próximo ali que consegue fazer a função, é quem vem jogando. Inclusive no jogo contra o Altos, né, que eu até cobri aqui no programa, eu acho que ele foi bem, tá crescendo de rendimento nas últimas partidas. E na frente, eu imagino que, como o Fabri não vai ainda para a partida, deve ir no banco, eu imagino que o ataque deve ser Mosquito. Mosquito, Mosquito com certeza. Aí a dúvida seria a posição de Lucas Braga. Eu acho que Lucas Braga ainda deve ter essa titularidade, tá? E aí Janderson como o camisa 9. E Janderson. Se a gente for considerar o time ideal do Vitória, a gente troca Rato
O Mateuzinho, certo? Isso. Como é a peculiaridade do nome de Mateuzinho? É SZ, né? Não, é só o Z mesmo. É só o Z, né? É. Mateuzinho. E acredito que Fabri na vaga de Lucas Braga. E Fábio aqui na vaga de Lucas Braga. Por mais que Fabri, na minha opinião, tenha jogado até melhor quando teve centralizado, mas Era isso por que eu ia Lucas perguntar, ele não Braga. ganha a posição de Janderson, não? Não, o Que é Janderson o vem artilheiro bem. do time na temporada, né? 6 É gols. isso. Nesse momento até que teve a lesão de Fabri, Janderson cresceu de rendimento, ele foi muito bem até no final de semana. Ok, que é um confronto de nível técnico menor, mas cresceu. E Fabri, como ele consegue jogar aberto, talvez até possa variar os dois, né? Porque Janderson também consegue jogar aberto, então talvez Janderson e Fabri oscilando ali entre quem joga centralizado e quem joga aberto, mas acredito que ganharia essa posição de Lucas Braga, que não começou bem no Vitória. Estou apostando ali que ele teria essa chance amanhã contra o Náutico, mas talvez até a posição que eu tenho mais dúvida de quem vai jogar amanhã contra o Náutico é essa posição aí de Lucas Braga. Se de fato vai ser ele Disponível, ou se vai Claudinho ter não ganha a vaga de Cáceres, não, Arthur? Não ganha. na cabeça de Carpini, não. É. A gente já debateu isso aqui. É uma loucura, mas não ganha, não. É. Vi Assim, lá em não é uma. Dória. Mas É, Cáceres também não tá mal, né? Jogou bem ano exatamente. passado. É. Cássio Cardoso, quando a gente teve aquela análise ali do Vitória há algumas semanas, ele trouxe a definição perfeita, que é Claudinho dá todos os motivos para se tornar titular, mas Cáceres não dá motivo para sair do time titular, porque ele realmente mantém a regularidade desde o final da Série A do ano passado. É um cara que entrega uma segurança muito grande ali. É capitão do time, inclusive. Então, dificilmente ele vai perder a posição na cabeça de Carpini, por mais que eu tenho certeza que 95% da torcida do Vitória preferiria que Claudinho fosse o titular. Torcedor do Vitória aqui no chat, Mundinho Ronald, disse: Carpini é apaixonado por Cáceres. É fechado com Cáceres mesmo. Arthur, E é pra gente engraçado, né? fechar. Que Cáceres no começo do ano passado mal jogava no Vitória. É. Pra Tava gente na fechar. lista de dispensa, conversei uma vez com uma pessoa próxima na comissão técnica e tava na lista de dispensa, Carpini resgatou. Pra gente fechar. Depois, a gente tem aqui do lado o calendário do Vitória, né? Pega o Náutico, Copa do Brasil, força máxima. E entre os dois jogos do Bahia, tem um jogo muito, muito importante ali para a dinâmica da Copa do Nordeste contra o Sport. É força máxima também, vamos que vamos. Sim, eu acho, Fred, que o Vitória só vai conseguir não jogar com força máxima contra o Contra o Motoclube. Moto. Os próximos 4 jogos não tem como dosar não, porque são 4 partidas decisivas em sequência. Olha só, nos próximos 4 não, os próximos 11 com 6, 17, se passar com o do Náutico 19. Veja, algum giro vai ter. Dos próximos 23, só tem o do Moto. Veja, Estão eu na tela aí, acho dos próximos nessas 23, partidas só tem aí, o do antes do Moto. brasileiro, essas partidas antes do brasileiro, eu acho que algum giro vai ter. Eu acho que a tendência, excluindo o Moto, assim, o Moto já ficou ponto pacífico, mas nessas outras partidas que colocam o Sport e o Náutico no meio da final do Baiano, a próxima à final do Baiano, a espinha dorsal se mantém, mas algumas mudanças vão acontecer, assim, não vai se repetir. Eu acho Claro que difícil, sempre tem lesão, mas... tem cartão, tem um cara desgaste, secar, mas falando assim, vamos supor que tivesse todo mundo. O cara não colocaria 4 times iguais nesses jogos, não. Acho improvável. Carpini Eu acho que coloca, viu? e o Vitória já rodou bastante A intensidade das nessas partidas é últimas diferente, partidas. meu irmão. Teve São Paulo e Palmeiras, todo mundo assistiu a semifinal. Tecnicamente não foi o melhor jogo, mas assim. Mas a semifinal, o jogo do mata-mata daquele jogo, não é a mesma coisa do clássico no turno da primeira fase. É diferente. É um nível de intensidade. Tipo, o cara não joga ali fazendo uma boa partida, mas aquele 0-0 da primeira fase do Bahia não é daquele jeito. Nem foi um jogo moroso, mas é uma intensidade Sim. diferente, então não permite. Então, considerando isso, acho improvável, mesmo que seja um treinador com essa característica, que ele, se tiver a oportunidade, coloque os 11 4 vezes seguidas. Não, pode rodar, até porque existem algumas posições ali no Vitória que ainda existem dúvidas. Como eu falei, a posição ali de Lucas Braga, por exemplo, de ponta direita, de ponta esquerda, quem é que vai jogar? Então pode variar.
A dupla de volantes ali, o Baralhas, quem vai jogar junto com o Baralhas? Se é o William Oliveira, se é Ronald, eu acho que são posições ali que é possível. Claudinho voltando, ele pode revezar Claudinho com Cáceres. Mas assim, não vejo nada muito além disso, tá? Além disso, para mim, só se Carpini tiver qualquer problema de ordem médica, secar alto, etc. Porque são 4 partidas que, sim, não tem como vacilar. O jogo contra o Náutico vale Copa do Brasil, a gente não precisa nem entrar muito no detalhe, tem as 2 finais, e o jogo contra o Sport é decisivo, porque provavelmente quem perder esse jogo não só vai deixar de ser líder, como deve ir para a terceira colocação No caso do do Vitória, grupo. isso acontece com um empate. Pronto, pior ainda no caso do Vitória. Então, assim, é um jogo completamente decisivo. Eu acho difícil que ele rode, até porque o Vitória rodou bem nesses 2 últimos jogos. Como contra o Atlético de Alagoinhas já estava decidido, deu uma rodada, e contra o Altos também o Vitória deu uma rodada em alguns jogadores. Né? A gente viu, por exemplo, Jamerson não jogou, Ronald que jogou ali jogando ao lado de Baralhas. Então teve Carlos Eduardo jogando centralizado no ataque, por exemplo. Então ele mexeu um pouco ali no time nesses 2 últimos jogos. Justamente eu acho que para entrar nessa reta final agora com força máxima nas 4 partidas. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha aqui essa análise da final do Campeonato Baiano e dentro dessa análise da final do Campeonato Baiano, como capítulos importantes dentro dessa final, mais do que importante, né? Histórico no caso do Bahia e fundamental no caso do Vitória, a decisão da vaga na Libertadores, última vaga, Para o né? Bahia e para o Último... Nordeste, viu? Só colocar isso, que se o Bahia Isso. se classificar, o Nordeste terá, pela primeira vez na história, 2 times na fase de grupos. Então, assim, claro que é para o Bahia, mas assim, dentro do viés regional seria uma marca inédita. Isso, tá? E dessa forma a gente fecha aqui esse desenho das semanas aí do Bahia e do Vitória. Mateuzinho pode ir para final, né, Arthur? Assim, chance não é alta, mas esperança Segundo existe, jogo, né? sim. Segundo jogo, sim, Fred. O Certo. primeiro não tem como, mas o segundo há uma chance. É isso.